17 de abril de 2025, quinta-feira santa. Muita gente já pegando a estrada em direção ao interior do Piauí. Muita gente já se preparando para comer aquela torta de sardinha, Quais são os pratos típicos aí? O bacalhau é um pouco mais elitizado, é coisa aí pro Gustavo Henrique e pro Chico Gomes. Mas tem também aí a sardinha, né? Caruru. Mas o bacalhau é um tipo de preparo do peixe, rapaz. Não é? O bacalhau pode ter de todo tipo. Tem acessível também, claro, né? Depende se não vem da Noruega, for bem que do nosso litoral brasileiro. É super acessível. Bom dia então aos meus companheiros de trabalho. Deixa eu dar bom dia logo aqui ao Gustavo Henrique, todas as quintas-feiras conosco. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia para todos nós, a todos que estão aqui na bancada, ao Chico, ao queridíssimo Vitor Costa. Rapaz, o cara tá mais ou menos do teu nível de andar, né, Natan? Não, superou isso aí. Foi. Muito bom dia a todos. Sigamos em frente com um programa Comando Geral, que é um grande programa de revista. Deixa eu dar um bom dia também ao Vitor Costa. O Vitor já por aqui conosco, substituindo o João Magalhães. Foi pro bacalhau, né? Está no Morro do Chapéu, uma hora dessa, degustando milho, as delícias da Semana Santa. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo aqui ao Comando Geral. Bom dia, Natan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Chico. Todo mundo também nos acompanha através tanto da TV O Dia como da FM O Dia. Natan, o João foi curtir as merecidas férias, mas aí já aproveitou a Semana Santa, né? Que aí já tem Emendou, né? Já tem todo um preparo feito para ele por lá no Morro do Chapéu. E tá falando de comida típica da Semana Santa. Eu lembro que na minha família tem pelo menos a gente chama de quibe. Que muitas pessoas falam que tem carne, mas não, lá na minha família é uma comida 100% vegetariana, com abóbora, macaxeira, enfim, faz uma mistura lá e já tá prometido já pra Sexta Santa. Baby é o nome? Qual é a cidade? É daqui de Teresina? Qual é a cidade? A minha família é do interior da região sul de São Raimundo Nonato, então pode ser que seja preparado mais por lá, pelo menos com esse nome, né? Eu sei que lá, bacana. A minha mãe já prometeu, na sexta-feira tem o quibe lá em casa, já tá garantido. Bom dia, Chico Gomes. Opa, bom dia a você, Natan, ao Vitor, ao Gustavo, a nossa equipe aqui presente, a você de casa. O que para a família do Vitor é o quibebo, na nossa região aqui a gente chama de caruru, rapaz, não é o bebo não. Que é o preparado com feijão, com abóbora, com a folha do quiabo. Então é todo 100% vegetariano, tá certo? Então é o seguinte, lá é o quibebo, né? É, quibebe. E aqui não tem o bebo. E aqui na nossa região é o caruru. Mas um forte abraço a todos e vamos que vamos até as 8h15 com o nosso estouro de audiência do Comando Geral. Até as 8h15 você participa conosco. Nosso telefone é o 2106-9927. Você liga, deixa o seu recado, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta. Informa aí pra gente também como é que tá o trânsito. Você que está se deslocando aí pelas BRs, pelas PIs, pelas estradas que cortam o nosso estado do Piauí. Em Teresina o trânsito tá maravilha. Hoje já não tem aula, já tem muita gente com ponto Desde ontem a gente percebe que o trânsito já estava bem menos intenso, menos pesado, é verdade. E nós vamos aos destaques da edição de hoje, quinta-feira, 17 de abril de 2025. Polícia Militar lança a Operação Semana Segura 2025 no Piauí com reforço de efetivo na capital e no interior. Superintendência Municipal de Transportes reduz em 30% a frota de ônibus durante a Semana Santa, o que já é pouco, vai ficar ainda menor a quantidade de veículos. E você participa conosco. 2106-9927. Deixa o seu recado, a sua denúncia, liga, interage conosco, deixa a sua mensagem também da Semana Santa, aquela reflexão também muito importante para esse período. Vamos aos destaques da edição de hoje do Líder em Credibilidade, Jornal Dia, edição de quinta-feira, 17 de abril de 2025, com reportagem especial sobre a Semana Santa, viu? A representação da Semana Santa para as religiões. Eu te convido a ler esse material que foi produzido pela equipe do Jornal Dia, que traz o panorama, todos os detalhes aí sobre a Semana Santa e a importância de se comemorar essa data. A manchete da edição de hoje: Fundação Municipal de Saúde denuncia suspensão de tratamentos oncológicos e hospital alega repasses insuficientes. A Fundação Municipal de Saúde
diz que o Hospital São Marcos recebeu 32 milhões de reais para promover atendimentos. Já a Casa de Saúde alega que recebeu apenas 19 milhões, tendo em vista que o restante do montante era para efeito de pagamento do piso salarial dos profissionais de saúde e também foram descontados empréstimos consignados pela instituição Drama, que volta a ser discutido e que atinge muitas pessoas, porque o Hospital São Marcos é praticamente, né, na prática, o único hospital que oferece tratamento contra o câncer no Piauí. Nós temos o HU, mas que ainda tem um trabalho inicial, está num processo de implantação. O Hospital São Marcos é a referência e, mais uma vez, há esse debate sobre o financiamento. Esse jogo de narrativa não é de agora, a gente sabe disso. Só para dar uma pontuada e nós voltarmos a tratar do assunto. Agora, fica muito claro, olha, quando a FMS diz que repassou para haver... Não, ela repassou algo que já tinha sido executado pelo hospital. Então você tem aí que fazer os ajustes, essas coisas, elas precisam ser colocadas, desnudadas, retirar do véu. O que nós sabemos é que o hospital é necessário, é importante, é uma dívida antiga, não é só esse dinheiro aí que está em jogo, é muito mais e a população nem imagina. Agora, fico a lamentar porque o maior prejudicado é quem realmente precisa na ponta. Mais destaques da edição de hoje do Jornal Dia, vamos seguindo com informações. Vamos lá, mais destaques da edição de hoje. No Piauí, isenção de taxa de revalidação de diplomas é aprovado, né? Os refugiados, né? Pessoas de outros países que chegam ao estado. E também o indiciamento, nós trouxemos ontem o indiciamento da vereadora Tatiana Medeiros por rachadinha e mais 4 crimes. E ainda com revitalização, Praça do Firipisa pode se tornar local para eventos culturais. O prefeito Silvio Mendes, inclusive, anunciou aqui no Sistema O Dia, no início da semana, a intenção de revitalizar a Praça do Firipisa com um estudo, inclusive, para demolição daquela estrutura que está implantada ali no meio da praça, Vitor. O prefeito quer, inclusive, ampliar, se possível, também o espaço para o pessoal da Feira dos Livros Usados. Será que aquilo não está tombado? Porque aquilo é uma referência. Aquilo talvez ainda não tenha sido derrubado, porque deve ter um tombamento. A prefeitura vai fazer um estudo para saber o que fazer com esse Agora, prédio. Arquiteto é um ser, né, criativo, né, que pode fazer um projeto, né, inserindo aquele edifício. 7h09 e ainda na Câmara Municipal, Bruno Vilarinho, líder do Palácio da Cidade, diz que a casa deve seguir o TCE e julgar contas do prefeito Doutor Pessoa com responsabilidade, né? As contas do prefeito Doutor Pessoa referentes ao ano de 2023 foram reprovadas. E o vereador Bruno Vilarinho, que era um aliado de primeira hora, vale lembrar do ex-prefeito Doutor Pessoa, diz que a tendência é que a casa mantenha a posição do Tribunal de Contas do Estado. Chico, com você, depois você passa para mim. Não, só dizer que, para você ver, agora lembra daquela piada que diz assim, até tu, Brutus, porque assim, o Bruno Vilarinho, o vereador Bruno Vilarinho, foi uma das pessoas mais beneficiadas na gestão de Doutor Pessoa. Ele foi eleito em 2020, assim, por um golpe de sorte, na rabada, como diz o ditado popular, e aí ingressou na gestão de Doutor Pessoa, onde foi tratada a pão de ló, como diz a história, e através desse tratamento muito bem dado a ele conseguiu uma votação astronômica. Vamos aqui dizer a votação dele, Chico. E aí, só para concluir, isso não quer dizer que ele tenha que chegar e aprovar ou se colocar a favor de aprovar o que foi reprovado. O que surpreende aqui é a postura do vereador. É como se o posicionamento dele é como se ele não tivesse nenhuma gratidão ao ex-gestor, e como se ele não tivesse participado, como se ele não tivesse sido um partícipe ativo da gestão, onde culminou com o fracasso que foi. Entendeu? Então, assim, e diga-se de passagem, para concluir, eu tenho curiosidade de saber
o que fez Bruno Vilarinho durante a sua legislatura passada, qual o projeto de lei, qual a relevância que ele fez durante o seu parlamento, qual a contribuição que ele deu para a cidade, além de ajudar a fundar a nossa querida Maria Teresina através de uma gestão falida do ex-prefeito Doutor Pessoa, né? Tenho essa curiosidade de saber. Pedro e Natan e rádio ouvinte telespectador, só para fazer aqui uma rápida rememoração. O Bruno Vilarinho, em 2020, pelo PTB, ele alcançou a votação de 2.104 votos. Tá? Ele foi eleito praticamente na sobra. E na eleição agora de 2024, tá? Ele teve 7.992 votos. Ou seja, mais do que dobrou, mais do que triplicou sua votação em relação a 2020. E ele era dono, eu digo dono, ele era dono do que é hoje a SDU, era a antiga SAAD Norte. A SAAD Norte era completamente dele, fechada. E, como o Chico falou, o que me deixa um pouco estarrecido é o comportamento posicional. Não é que você tem que vendar os olhos para o errado, para o que foi mal feito, mas, no mínimo, para uma pessoa de um nível, digamos assim, grato, uma pessoa leal pelo que foi feito por ele, era se abster, era nem comentar. Você não precisa, ao não comentar, não quer dizer que você não tem uma posição no plenário, mas por forma ética mínima era ficar calado, porque ele fez parte contundente da gestão. Está lá o Mercadão das Mulheres, que foi iniciada pela SAAD Norte, uma obra que está lá parada, andando praticamente a passos lentos, e que ele foi contemplado com os financiamentos pela cidade afora, do Banco do Brasil, que ao final quem vai pagar é o povo de Teresina. Então, fica esse nosso registro, de uma certa forma, a minha indignação, porque Teresina está passando pelo que está passando, porque ele foi também contribuinte. Só para corroborar rapidamente aqui e dizer aqui... E o partido, né? Ele é presidente do partido do prefeito. Só para corroborar rapidamente, Vitor, dizer do ex-prefeito. Dizer que de má gestão o vereador Bruno Vilarinho entende muito bem. Afinal de contas, a última vez que o seu pai passou pela prefeitura de Palmeirais, e aí ele veio, então o ex-prefeito Bruno Vilarinho veio para cuidar das suas coisas aqui em Teresina e deixou ele, Bruno Vilarinho, à frente da prefeito Purtiço. O pai dele era prefeito, mas quem mandava era ele, e ele deixou a cidade de Palmeirais só o Langanho, meu amigo, deixou só o endereço. E aí, me lembro que quando o outro prefeito lá ganhou, nem a chave da prefeitura, da sede da prefeitura foi entregue. Foi obrigado as pessoas a entrarem na marra, a gestão nova. Histórico. Então, assim, de catástrofe, o vereador Bruno Vilarinho entende muito bem. Agora, João Gustavo, vocês estão comentando sobre o Bruno, acho que até por isso mesmo ele foi bem polido na fala dele. Ele coloca nas costas do próprio Tribunal de Contas, né? Porque a Câmara tinha o dever de ter fiscalizado melhor o doutor Pessoa, muito bem colocado. E ele agora fala como a responsabilidade total é do próprio Tribunal de Contas e que a Câmara só deve seguir. Referendar, né? Isso. Assim, meio que, na minha concepção, é meio que tirar das próprias Pedro, coisas. para esclarecer, Vitor, desculpa, Vitor. Mas meu irmão é Pedro, então aceitei. Tá tudo na família. Tá em casa. O interessante é que esse é um parecer técnico, consultivo em relação aos percentuais gastos pela gestão na educação, saúde, infraestrutura, no social. Ainda não é a prestação minuciosa de cada órgão, do que foi gasto, como gasto contratado, o legalismo, o formalismo. Isso é apenas um parecer técnico que é para haver o julgamento político pela Câmara. Então isso ainda, rádio ouvinte telespectador, não é o final dessa novela, não. Porque isso aí também vai descambar
pontualmente em cada órgão, à época, gerido pelo gestor maior, o ex-prefeito Pessoa, mas também por vereadores que assumiram cargos na prefeitura ou indicados por vereadores, como é o caso do Bruno Vilarinho. É muito emblemática porque é o seguinte, esse pacto pela ordem é uma iniciativa boa, porém é algo que quem tem a responsabilidade de fazer com mais propriedade é o Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores que precisam tornar o nosso país um país de leis mais severas, porque não adianta nada você enrijecer no Estado uma ou outra ação das forças de segurança se o indivíduo sai em uma audiência de custódia facilmente, se o indivíduo, quando condenado, cumpre um terço da pena, é posto em liberdade, se o indivíduo lê um livro, ele já reduz a pena, se ele der um dia de trabalho que ele deveria dar. Eu estou colocando aqui de forma generalizada. Aí o que ocorre? Que era para o indivíduo trabalhar para se manter, ele trabalhando, ele reduz a sua estadia na cadeia, tem privilégio, tem direito a visita íntima, a banho de sol, a 1001 privilégios, alimentação balanceada. Então não adianta os estados se organizarem para fortalecer as forças de segurança se as leis são frágeis. A iniciativa do Estado, do governo do Estado, do Poder Executivo é louvável, né? Pelo menos está se tentando, né, cada ente fazer sua parte. E o deputado Henrique Pires, bem lembrando aí, que a tramitação passa pela Constituição e Justiça, a comissão, para ver se tem aspectos legais, constitucionais permitidos. Mas eu adentrei em alguns desses projetos. É possível que seja executado pelo Estado, e eu ainda vou além, Chico. Isso vai servir de exemplo aos demais estados da federação, viu, Vitor? Eu não tenho dúvida que, ao serem aprovadas essas medidas executivas que serão promovidas e executadas pelo Estado, algumas já estão até sendo. O que o Estado está procurando é o respaldo legal, o meio autorizativo legal para continuar essas execuções. Eu não tenho dúvida que será espelho para outros estados da federação. Quem sabe chegando a tocar ali, a mente dos deputados federais e senadores. Natanael, meu querido, me permita mais uma vez, agora aproveitar e pedir ao deputado que possa se debruçar em cima de um critério a ser mais assim, rígido no quesito nomeações em órgãos públicos. Eu dou exemplo de 3 pessoas ligadas a instituições criminosas que foram retiradas da Câmara Municipal há bem pouco tempo atrás. Um desses indivíduos tinha sido já nomeado na Secretaria de Saúde. Há bem pouco tempo atrás, na nossa Assembleia Legislativa, tinha pessoas ligadas ao crime nomeadas na Assembleia. Então, assim, é bom também que o parlamento busque mecanismos para dificultar esse tipo de nomeação, porque acaba tornando uma situação vexatória o Vitor ter o imposto dele, ter dinheiro público, dinheiro nosso arrecadado do imposto do cidadão sendo pago para indivíduos que estão na criminalidade. Bora acrescentar mais um ponto aí para o querido deputado Henrique Pires. A concessão de títulos de cidadão piauiense também, eu acho que tem que melhorar o critério, não pode ser dado à la vontade, porque uma figura apareceu ou se destacou lá fora e não traz nenhum tipo de reflexo de desenvolvimento institucional ao Piauí. Eu acho que isso também precisa ser melhorado. 7h40, vamos de participação conosco aqui no WhatsApp 2106-9927, tem participação. 20, e apresentador desse programa maravilhoso, né? Ô Gustavo, você está falando aí em porte. Meu amigo, quem é que é responsável por esse rolo de fio no chão dessa internet? Se é a prefeitura, se é o estado. Rapaz, é horrível demais, acaba com a cidade. Ali na João 13, ali próximo ao INSS, houve um incêndio dessa internet outro dia. É fio no chão, eu olho para um da Dona Senhora de Fátima, no Disseu. Eu acho que tinha que tomar uma providência, né, poxa, com tanto fio pendurado. Eu acho que tem alguém aí, não sei quem é o responsável. Acho que é a Equatorial que tem que ver, porque, ver assim, punir essas internet que usam os postes deles e deixa tudo empendurado quando tem um acidente lá que quebra. Eu não sei como é que eles fazem lá, que não tira. Por que eles não levam
aquele resto dos fios, né? E dizer ao prefeito, não, os presidentes aí, tanto da Zona Leste como da Zona Sudeste, que quando eles limparem, eles têm que mandar pegar. Ali na Zona Leste, que eu rodo muito, tem um lixo lá que foi do tempo do carnaval. Aí eu vejo aqui no meu bairro também no Distrito, do mesmo jeito. Eu ouvi dizer que só tem uma caçamba para apanhar esse entulho todinho na cidade toda. Se for, quando for com o ano, ele termina e começa de novo. Bom dia, meus amigos. Feliz Páscoa para vocês aí, viu? Obrigado, Alexandre, taxista. É um problema realmente que chama a atenção, viu? São muitos provedores, empresas de internet que utilizam a rede de postes para colocar os seus cabos de fibra ótica e muitas vezes sem nenhum critério, né? Colocam lá, ficam emaranhados de fios e ninguém entende nada, colocando em risco ali até mesmo a segurança dos moradores que têm esses postes em frente às suas residências. Só rapidinho. Só para você concluir, como ele falou, citou você, e são colocados de qualquer forma. E às vezes se colocam numa altura que não é padrão, às vezes até um caminhonete quando passa acaba enroscando. Então é necessário que se crie critérios para organizar essa situação. Até alguém de bicicleta. Mas assim, Alexandre, primeiro, a Equatorial, para efeito de informação e esclarecimento, a Equatorial ela ganha também com isso. Ela, ao permitir que o provedor ou qualquer outro tipo de prestadora de serviço utilizem o porte para manter suspenso, ela ganha por porte. São alguns centavos, mas que ao final, ao somar, dá um bom faturamento para a empresa. Agora, a fiscalização em si é das SDUs. O provedor que fez o reparo, que ficou sobra de cabeamento, ou porque quebrou, um veículo quebrou, ou porque um vândalo vandalizou e fica aquela sobra de material, a SDU ela precisa identificar o provedor e notificar para que o provedor faça a devida correção e limpeza. Agora, o que é que eu tenho percebido, como o Natan falou? Além da confusão dos cabos de fibra ótica, alguns provedores se identificam pela cor da caixa. Uns são azul, uns são laranjas. Só que o cabo em si não é identificado. Então, até para que a SDU faça essa identificação, é complicado. Então, fica uma sugestão para as SDUs fazerem com que os provedores passem a identificar parcialmente a extensão do cabo, colocando etiqueta, uma plaquinha, para que quando ocorrer um fato como esse que o Alexandre está aqui a narrar, a reclamar, a SDU possa notificar com mais exatidão a empresa e assim fazer a devida correção e limpeza. Como o Chico falou, tem cabeamentos ainda, eu vi ali numa comunidade que até de bicicleta você tem dificuldade de passar por baixo de um poste a outro, porque os cabos de fibra ótica já estão tão cheios, arrebentados, está tão poluído que corre o risco de alguém se acidentar. Então é simples, as SDUs chamarem os provedores à ordem, identificar o ramal, identificar parcialmente, etiquetando ou colocando plaquetas, para que seja feita a devida recomposição e o recolhimento, a devida limpeza. Eu faço essa observação, Natan, acerca da altura da fiação, porque em locais em que não há iluminação pública, o risco é iminente. Escuro. Certa vez eu ali na Vila Irmandúcia passando, o motoqueiro tinha enroscado o pescoço em uma fiação, caiu, se machucou gravemente, e aí o socorro demorou para poder vir buscá-lo. Eu me vi obrigado a colocá-lo no meu carro e levá-lo para uma unidade de atendimento, correndo o risco de ele ter ali atingir a coluna, mas mesmo eu correndo esse risco, eu me vi obrigado a levá-lo, porque estava com medo do rapaz morrer. Então é necessário que se observe essa situação para que evite esse tipo de acontecimentos. E Natan, João, Gustavo, esse assunto ele me remete a um terceiro ponto, que é a questão do quanto que o poder público ele demora para se adaptar à realidade. Porque a gente não está falando de uma coisa que começou ontem, essa questão da fibra ótica. Acho que já estamos aí chegando a uma década que existe a fibra ótica, que existe essa questão
questão das fiações nos postes, que existe o problema, que é o problema que agora a gente está vendo, já aconteceu em muitos lugares, que agora a gente está vendo em praticamente toda a cidade, que é o acúmulo de fio nos postes, e que isso gera esse tanto de questionamentos que a gente está trazendo aqui. E o poder público demora muito para chegar numa solução, né? Porque já poderia ter órgão, o Gustavo trouxe bem aqui, a responsabilidade é da SDU, mas a SDU, ao que aparenta, não tem assim tem a responsabilidade, mas não tem isso, mas não tem a ação em busca desse tipo de cuidado. Então, assim, acho que e isso, obviamente, eu estou falando aqui dessa questão dos fios, mas a gente pode trazer vários e vários outros pontos que comprovam como o poder público ele demora para entender a realidade. Eu acho até, eu fico em dúvida, eu posto em dúvida aqui, se as pessoas que fazem o poder público, se elas moram na cidade. Porque parece que não veem as coisas que a gente vê aqui diariamente na cidade, parece que o poder público não anda pelas ruas, não conhece de fato esses problemas. Vitor, a questão não é nem as pessoas não veem ou não moram na cidade. O que acontece é que, infelizmente, a coisa pública ela é feita de qualquer jeito. Você vai eleito, ao invés de você colocar em uma pasta para poder fazer o que tem que ser feito do serviço público, alguém que tem conhecimento, alguém que tem vivência naquela área, coloca por colocar. Como, por exemplo, você vai colocar alguém que não é médico para cuidar da saúde, você vai colocar alguém que nunca, acho que às vezes nunca nem dirigiu para cuidar do transporte público, você vai colocar, então assim fica complicado. Então tem que colocar nas pastas alguém que tenha no mínimo vivência daquilo que ele vai gerir. Você vai colocar alguém para administrar o esporte, por exemplo, que nunca jogou nem peteca. Então é necessário que os gestores coloquem pessoas que no mínimo tenham sofrido na pele aquilo que ele vai gerir. Que é para poder ele ter noções básicas do que fazer, de como ele levar políticas públicas realmente que beneficiem o cidadão. A experiência, ela é um quesito, né? A experiência, sensibilidade. Você tem que ser uma pessoa técnica, mas você também tem que ter o traquejo político que traz a sensibilidade. Veja bem, não é ser político por ser político. Quando a gente fala de política, é o trato com a coisa pública, porque você está a serviço da sociedade. Como o Vitor falou e pontuou, e o Chico complementou, essa questão dos gestores estarem aquartelados em suas salas, em seus gabinetes, indo da casa para o trabalho, e não palmilhar a cidade, e principalmente ouvir o povo, é que traz as dificuldades para as soluções mais corretivas. São coisas simples. Eu vou ainda mais, Vitor, Chico. Nós já estamos passando da época de ter um planejamento e execução inicial de colocar esse cabeamento, tanto elétrico como inteligência, a fibra ótica, subterrâneo. Isso. Tá? Subterrâneo. Isso já poderia ter sido iniciado há muito tempo. Não dá para fazer isso de uma vez. Mas a partir do momento que você pode começar do centro da cidade e à medida que for havendo a expansão da rede como um todo, já ser feita de forma subterrânea. E isso é normativo. Aí cabe o poder público normatizar e fazer com que haja essa obrigação de fazer por quem presta esse tipo de serviço, para quem cede esse serviço. 7h49, mandando um abraço aqui aos nossos amigos ouvintes, o Zacarias, lá da Taboca, tá feliz com a vitória do Flamengo aqui, o Zacarias mandou um vídeo aqui, foi 6-0, foi o Flamengo. Foi 6-0. Atropelamento. Exatamente, goleada. Não tem como... O Murilo também tá mandando aqui. Com 20 minutos que eu sou, a gente reconhece. 20 minutos já tava 2-0, 3-0, é loucura, cara. 3-0, 3 gols no primeiro tempo e 3 no segundo tempo. E teve espaço para mais. É bom porque não ficou monótono. O Juventude, né? Show contra o Juventude. Inclusive, bom time do Juventude. Não sei o que aconteceu ontem. Ficaram em Caxias do Sul. Com 7h50, informações que chegam aqui pra gente. Nós vamos trazer daqui a pouco informações atualizadas sobre um veículo, viu? Um veículo pegando fogo na Avenida Frei Serafim, centro de Teresina, Corpo de Bombeiros no local. Daqui a pouquinho informações. Aqui próximo da gente, né? Informações ao vivo, direto do portaldia.com. E também do portaldia.com, uma notícia aqui que me chamou a atenção e que a gente destaca, viu, gente? Em plena Semana Santa, um episódio lamentável. Um adolescente de 13 anos
foi apreendido após bater na própria mãe no município de Altos. De acordo com o delegado André Moreno, esse adolescente teve um mandato de internação provisória expedido pela Justiça por ter cometido um ato infracional análogo à lesão corporal. Traduzindo, bateu na própria mãe, agrediu a própria mãe na cidade de Altos. O adolescente teria cometido essa agressão na semana passada. De acordo com a polícia, o jovem possui ainda outras apurações por atos infracionais aos crimes de ameaça, violação de domicílio, dano e também a suspeita de que ele integra o tráfico de drogas lá na cidade de Altos. Um adolescente que, apesar da pouca idade, ostenta um currículo lamentável, né? E como o Estatuto da Criança e do Adolescente aponta que, tecnicamente, crianças e adolescentes não cometem crimes, e sim atos infracionais, então esse adolescente foi apreendido por um ato infracional análogo à agressão. Você imagina, bater na própria mãe. Imagina se ele bate na mãe dos outros, aí na minha. Se ele bate na mãe dele, imagina dos outros. Aí é o seguinte, olha, acabamos de falar a questão das leis do nosso país. Aí é necessário que se debruce em cima de reformular as leis. Olha, hoje em dia, o menor, você não pode dizer que ele cometeu um crime, sim, um ato infracional. Você não pode dizer que ele foi preso e sim apreendido. E aí o que ocorre? Aí nós trazemos também para os pais. Olha a criação de hoje em dia. Olha, eu tenho que negociar com meu filho. Não, eu não tenho que negociar, eu tenho que impor a ele tem que me respeitar. Porque quando você não diz não, quando você não dá uma criação a impor limites, acontece isso. Eu não estou aqui generalizando e nem dizendo que esse é o caso, mas infelizmente... Mas isso é o retrato da degradação da família, do acompanhamento de pai e mãe. Eu queria até pedir, Natan, que tu me enviasse esse link para o meu WhatsApp dessa matéria. Portal Dia, né? É importante enviar ali para umas famílias ali, que nós estávamos tratando desse problema agora, no último final de semana. Só para concluir, é a degradação da família, mas assim, outrora... e aí eu não estou falando aqui de maus tratos, não estou falando de agressão, eu estou falando de rigidez. Outrora, os pais podiam ser severos com seus filhos, podiam impor limites. Hoje, o pai não pode nem falar alterado, porque é o seguinte, se um vizinho denunciar, ou o próprio filho denunciar, a polícia vai lá e leva o pai de família. Então, a partir do momento que o Estado, a partir do momento que o Congresso e o Judiciário começou a interferir na criação das famílias, começou a desandar também. Os limites até então eram impostos pelo bom senso, Vitor. O bom senso, claro, que você não vai espancar uma criança, mas eu sou a favor da palmadinha. Eu sou a palmadinha, para chamar ali aquela atenção. Tudo bom, meu querido? Viu? É importante. Por quê? Porque é uma questão, não é só de cultura. Porque a imposição de limites não é só tirar um objeto de uma criança para ela sentir que, ao perder o acesso a um determinado celular, ou um computador, uma bola, um carrinho, é por conta de um ato indisciplinar. Mas não, falta realmente aquele olhar mais duro, aquela questão conversada, que hoje pai e mãe têm medo de exercer com mais afinco o poder da disciplina, que é para ter. Isso foi tirado, está sendo tirado, e eu acho que tem que ser revisto. É lamentável, em plena Semana Santa a gente se depara com um caso como esse. E Natan, e chama a atenção, não só, obviamente, esse caso aí que é absurdo de bater na própria mãe, agredir a própria mãe, mas ele tem uma ficha criminal extensa com 13 anos. 13 anos. 13 anos. Ficha criminal não, né? Porque ele não comete crimes, ele comete atos infracionais. Ele tem uma ficha de atos infracionais aí, extensa com 13 anos. Então, sim, realmente é um problema a ser solucionado pela sociedade, porque esse garoto aí, assim, ele tá com ameaça, ele tá com agressão, daqui a ele vai aumentando. Exemplo que veio à tona, que está sendo exemplificado, mostrado, mas que precisa ser combatido. Daqui um dia ele vai tirar a vida de alguém, daqui um dia ele vai assaltar. E aí, Natanael e Vitor, o detalhe que você chamou aqui a atenção, ao completar 18 anos, ele vai para as ruas, independentemente se ele estiver cumprindo uma medida sócia, que tem que ser sócio-educativa, não está preso não. Aí o que ocorre? Ele vai sair de lá com a ficha dele mais limpa do que a minha.
Você tá entendendo? Vai sair como se ele fosse o melhor cidadão do mundo. Não pode sequer colocar no currículo dele que ele cometeu um crime na sua menoridade. Não pode ter lá na ficha dele lá que ele agrediu a mãe. Então que país é esse? Por que os nossos legisladores não buscam mudar essa realidade? Eu sou a favor de que, independentemente de qual seja a idade, o indivíduo pague pelo crime que cometeu de forma severa. Lá nos Estados Unidos, a criancinha de 3, 4, 5, 6 sai algemado, meu amigo. Aqui nem uma algema você pode colocar no indivíduo. Teve um caso emblemático da condenação de uma criança de 7 anos de idade por assassinato. Há uns 20 anos atrás. Tu lembra disso, Natan? Teve. Natan jovem. Natan é um menino, né? 7h56, participação conosco no WhatsApp. Bom dia, Natan. É o Saraiva do Renascença 2. Saraiva. Eu dizia assim também, corroborando com esse senhor aí que ligou, do amigo que ligou aí, em relação dessas empresas de internet, ele está certíssimo. A outra coisa, na calçada da frente da casa da gente, eles tiram os fios, jogam e deixam o fio na rua, na calçada. Quer dizer, é um absurdo, eles deixam roda de fio novinho jogado na calçada, e aí que a pessoa que quiser que se vire para limpar, que isso é um absurdo. Então deveria ter uma fiscalização para esse tipo de coisa, porque eles desrespeitam a residência, a frente da residência da gente na calçada. Eles deixam em cima de árvores, eles deixam nas calçadas. Quer dizer, há uma criança, há um idoso, vai caminhando, atropela e cai. E aí? Quem vai estar com a despesa? Tem um problema maior que acontecer. Então está na hora de acontecer a coisa de fiscalização. Obrigado, abraço a todos, boa Semana Santa. Valeu, Saraiva, obrigado pela tua participação. Tem a participação também do Artênio, Todos os Santos. Fala, Artênio. Bom dia a vocês aí que fazem o comando geral, TV o Dia, FM o Dia. Vocês aí da bancada, eu sou o Artênio aqui de Todos os Santos. Mas eu fico aqui pensando, uma vereadora, né, que foi pego, lavagem de dinheiro, envolvida, tantos crimes, saiu ontem a nota da Polícia Federal, e ainda vai receber um salário de 25 mil reais. A gente pagando, né? Isso é bater na cara dos teresinenses. Pelo amor de Deus. Um abraço, eu sou o Artênio de Todos os Santos. Valeu, Artênio, pela tua participação. Tem mais participação conosco no WhatsApp. Bom dia a todos aí, toda Teresina. Aqui é o Anacleto do Pedro Balls, Zona Sudeste. Fala, Anacleto. Só uma opinião rápida, a questão da educação de hoje, né? Sobre o caso desse rapaz aí de 13 anos cometeu esse ato aí contra a mãe. Você faz um comparativo, a questão da palmadinha, né? Muitos defendem, uma palmadinha tudo bem, pode. Você faz uma leve comparação de 20 anos para cá e de 20 anos para trás, 50, quem viveu há mais tempo, faz essa comparação e vê se a palmadinha realmente tem efeito. Não tem. Você vê que na época, é claro que não tinha mídia para você saber, mas você vivia, seus parentes, você sabia, você conversava, né? E não se ouvia falar dessa questão até se ouvia, mas muito, muito, muito raro um filho bater num pai e logo era resolvido. Então, a questão da educação dentro de casa, os pais, na forma antiga de educação, tem efeito positivo. Já a palmadinha para educar não tem efeito nenhum, não vale de nada. Tem que ter uma educação mesmo corretiva com os filhos, senão daqui a pouco vai virar um caos. Ok, Anacleto, obrigado, né? O áudio do Anacleto é um pouco extenso, mas deu para entender aqui a opinião do nosso ouvinte. Obrigado pela participação. Bom, agora há pouco nós falávamos, viu, de um veículo que pegou fogo na Avenida Frei Serafim, no centro de Teresina. Informações atualizadas. O caso no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Rua Goiás. A equipe do Portal Dia, inclusive, está no local, acompanhando a movimentação do Corpo de Bombeiros, realizando o atendimento a essa ocorrência. No cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Rua Goiás, no sentido centro, zona leste de Teresina, o veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira. A equipe do Corpo de Bombeiros no local, realizando o primeiro atendimento. Ainda não há informação de feridos, não, sobre né? feridos e também sobre as causas desse incidente, né? A nossa equipe do portaldia.com
no local, acompanhando toda a movimentação. Trânsito um pouco lento na Avenida Frei Serafim, sentido centro-zona leste. Então você que está se deslocando, ainda bem que não está tão pesado, da capital, para a zona leste, pode ter dificuldade aí nesse trecho das proximidades da Avenida Frei Serafim com a Rua Goiás. No coração da Avenida Frei Serafim, um veículo incendiado na manhã de hoje. Natan, é só rapidinho aqui para pincelar, voltando àquela temática do adolescente e tudo. Eu acabei de achar aqui diversos tópicos. Falamos aqui da Inglaterra. Eu encontrei agora um julgamento recente. 2 adolescentes de 12 anos mataram um cidadão de 50 e poucos anos de idade a facão na Inglaterra. E a condenação, Chico, foi a prisão perpétua. Tem outro caso aqui de adolescente de 13 anos que matou outro, que pegou 53 anos de prisão na Inglaterra. Então, assim, precisa ser revisto. Para chegar a uma condenação como essa, deve ter tido uma análise sociopsicológica. E a psicologia deve ter constatado, atestado, a psiquiatria, que são pessoas que estão destruídas, né, em si, destruindo a vida de outros. Então fica só esse registro. Bom, 8 horas, 1 minuto. Deixa eu dar um recado para você importante. Amanhã, a O Dia TV preparou um programa especial sobre a representatividade da Semana Santa, do período da Quaresma, da Páscoa para os cristãos. São testemunhos de fé, esperança e renovação que nos unem. E a produção que abrange religiosidade, história, tradição. É o programa Peregrinos da Fé, que vai ser exibido amanhã, sexta-feira, 18 de abril, a partir do meio-dia. E a apresentação é dele, o nosso amigo Zanviana, que tem um recado para você. Olá, eu sou Zanviana e te convido a acompanhar o programa Peregrinos da Fé, para juntos refletirmos a representatividade da Quaresma para os cristãos e os testemunhos de fé, esperança e renovação que nos unem. O programa Peregrinos da Fé vai ser exibido na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, ao meio-dia, aqui na O Dia TV, canal 9.1. Aí o recado, viu? O programa belíssimo. Tive a oportunidade de acompanhar os bastidores da gravação. Realmente você vai se emocionar com os relatos, testemunhos de fé, né? Pessoas que abriram mão de muita coisa pela fé, as novidades. O Zanviana ontem esteve aqui no nosso estúdio tratando dessas, inclusive, inovações tecnológicas que as igrejas têm utilizado para atrair os fiéis. Tem receita também, viu? Uma receita especial, é um soufflé de sardinha. Você já ouviu falar, Vitor Costa, no soufflé de sardinha? Nunca ouvi falar, mas eu tenho certeza que meu pai vai estar acompanhando porque é apaixonado por sardinha, cara. Eu gosto. Então, no Peregrinos da Fé você vai aprender como fazer um soufflé. Tá aí, mais uma receita pro meu pai aprender durante a Quaresma. Torta, né? E tem um soufflé que é uma receita mais elaborada. Você sabe quanto é um PF em Londres? Um prato feito, típico de esquina, convertendo da libra esterlina para o real, R$70 um PF. E aqui a gente come 1,5 libra, que dá em torno de R$7 para o dinheiro deles, cara. Impressionante, viu? Essa questão socioeconômica, viu?